I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude. So that's what you call me, you know? That or his dudeness or duder or, El Duderino if you're not into the whole brevity thing. Olá, bem-vindos ao Cinemarden. Esta semana a gente vai falar sobre Maiores que a Vida, é o título do programa desta semana, mas o que seria esse Maiores que a Vida, ou Larger Than Life, como os americanos gostam de falar? O recorte são de personagens que foram pensados muitas vezes para um único filme, sem grande pretensão, mas esses personagens ficaram muito maiores do que se imaginou inicialmente e marcaram bastante, ficaram muito associados àquele ator ou atriz que o interpretou. Vamos supor, quando você ouve falar de um determinado ator ou de uma determinada atriz, você automaticamente lembra desse papel icônico, bem marcante, que ele ou ela interpretou nesses filmes. Alguns filmes até tiveram continuações, se transformaram em franquias, mas essa não era a ideia original. Eles surgiram de uma maneira bem despretensiosa, na maioria das vezes, e a coisa tomou um volume muito maior do que aquele originalmente pensado. Então, vou começar com o exemplo feminino, Sigourney Weaver. Você fala em Sigourney Weaver, você lembra primeiro de quem? Ripley. É só lembrar dela no papel que marcou bastante a sua carreira no primeiro Alien lá de 79, Alien, o Oitavo Passageiro, dirigido pelo Ridley Scott. O filme começa, ela não era a atriz principal, ou pelo menos ninguém esperava que ela se transformasse na grande protagonista daquela aventura. E foi um papel extremamente marcante e que marcou bastante a carreira dela. Gerou 3 continuações e falam em trazê-la de volta de novo. Então aí, Ridley Scott dirigiu esse primeiro filme, que tem Sigourney Weaver nesse papel marcante da Tenente Ripley. Outro personagem que você não tem como dissociar do ator que o interpreta, que também foi o seu criador, é o Rocky Balboa, do Sylvester Stallone. Muito mais icônico do que o Rambo, por exemplo, que é outra personagem famosa criada pelo Stallone, mas o Rocky Balboa, que gerou oficialmente 6 filmes e agora tem uma sobrevida com crítica, a gente já falou aqui no Cinemarden, é outro exemplo de um personagem que surgiu sem muita pretensão, sem muita expectativa de que viria a se transformar no que se transformou e cresceu muito mais, se tornou maior que a vida. Outro exemplo, Tony Manero, vivido pelo John Travolta em Os Embalos de Sábado à Noite. Era também um outro personagem, mais um na carreira dele, mas ninguém esperava que se transformasse no que se transformou. Aqui no Brasil, por exemplo, o sobrenome dele, Manero, virou até gíria no Rio de Janeiro, que a gente usa também aqui em qualquer lugar do país até hoje. No cinema brasileiro temos um exemplo bem interessante, o exemplo do Leandro Firmino no filme Cidade de Deus. Ele fez o papel do Zé Pequeno e hoje em qualquer trabalho, em qualquer aparição do Leandro Firmino, você não consegue separar ele do Zé Pequeno. Tem o outro ator que fez ele mais jovem, fez o Dadinho, é um outro bom exemplo também, mas o do Zé Pequeno já crescido, já adulto, é muito forte. Continuando no cinema brasileiro, apesar de ser um ator extremamente versátil, de ter feito grandes papéis no teatro, no cinema e na televisão, mas você não consegue dissociar Wagner Moura do Capitão Nascimento. É um outro bom exemplo de um personagem que se tornou maior do que a vida. Voltando ao cinema americano, temos o bom exemplo do Bruce Willis com o John McClane, de Duro de Matar. Na época, o Bruce Willis era um ator basicamente de televisão, tinha uma série de TV de grande sucesso na época, A Gata e o Rato, que foi o título brasileiro para Moonlightning, que era o nome da agência de detetive onde ele trabalhava. Tinha feito algumas comédias românticas, nada sem muita expressão, quando foi convidado para estrelar um policial. E é um policial extremamente marcante porque ele mudou
a maneira de se fazer policiais desde então. Ele criou, digamos assim, uma nova fórmula para histórias de ação, para filmes policiais. O John McClane apareceu lá no primeiro Duro de Matar e outra vez em outras 4 continuações. Eu gosto muito dos 4 primeiros, acho eles bem legais. O 5º eu achei o mais fraco de todos, bem ruinzinho. Mas a personagem do John McClane é uma personagem muito legal, muito forte. Mais lá para trás, na história do cinema, a gente tem o exemplo clássico do Anthony Perkins, num de seus primeiros trabalhos no cinema, fazendo um papel que marcou bastante, para o bem e para o mal, a sua carreira, a sua vida, por assim dizer. O papel de Norman Bates no filme Psicose, de Alfred Hitchcock. É outro exemplo bem marcante de um personagem que ficou muito ligado àquele ator e marcou bastante a carreira desse ator. Indo um pouquinho mais para trás, até bem antes do Psicose com Norman Bates, a gente tem o George Bailey, personagem icônico, clássico de James Stewart em A Felicidade Não Se Compra. Apesar de o James Stewart ter feito vários papéis de bom moço, aquele cara legal, amigo, parceiro, a figura dele está muito ligada, é muito forte quando você lembra de A Felicidade Não Se Compra e do George Bailey. Talvez não, é o papel mais icônico, mais marcante, mais lembrado de sua carreira. Mais recentemente, a gente pode pegar o exemplo do Coringa, vivido pelo Heath Ledger no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, que o Christopher Nolan dirigiu em 2008. Um papel muito forte, muito marcante e que ficou ainda bem marcado pela morte precoce do ator Heath Ledger aos 28 anos, poucos meses antes do lançamento do filme. Continuando, temos o Exterminador do Futuro, o Exterminador, o modelo 101, vivido pelo Arnold Schwarzenegger no filme O Exterminador do Futuro, do James Cameron. Ele apareceu nos 3 primeiros filmes, sumiu do 4º, voltou no 5º, tentando revitalizar a franquia, mas é um personagem muito forte na carreira do próprio Arnold Schwarzenegger, que fez muitos filmes de ação, e de vários gêneros até, mas você não consegue falar de Arnold Schwarzenegger sem lembrar instantaneamente do Exterminador ou do Terminator. Tanto é que quando ele se tornou governador da Califórnia, todo mundo o chamava de Governator, fazendo um trocadilho, uma mistura com o nome Exterminador em inglês. No cinema europeu, cinema francês mais especificamente, temos o exemplo da Audrey Tautou, que estreou no cinema fazendo o papel da Amélie Poulain e, de uma certa maneira, desde então, a sua carreira, a sua persona está muito associada a essa personagem da Amélie, algo muito maior do que ela própria ou o diretor podia imaginar quando o filme foi feito. Outro bom exemplo disso é o Dude, o cara vivido pelo Jeff Bridges em O Grande Lebowski, dos irmãos Coen. É outra personagem muito ligada a esse ator. E até hoje você vê Jeff Bridges, principalmente se ele tiver de cabelo comprido, com barba por fazer, é muito difícil. E mesmo outros personagens, em outros filmes, se tem uma postura parecida, você automaticamente associa ao Dude do Grande Lebowski, ou seja, mais um personagem maior do que a vida. No Blade Runner, por exemplo, apesar de termos Harrison Ford, que fez grandes papéis, grandes personagens icônicos como Indiana Jones, como Han Solo, como o próprio Deckard do Blade Runner, mas quando você fala de Blade Runner, a imagem mais forte, a lembrança mais viva que você tem é do Roy Batty, vivido pelo Rutger Hauer, que seria uma espécie assim de vilão da história, mas isso é muito questionável, porque na realidade o que eles querem é o que todos nós queremos ou deveríamos querer, um sentido para a vida. Aquela sequência final, onde há o monólogo do Roy Batty pouco antes de morrer, é uma das lembranças mais fortes que o filme deixa. Então é outro personagem maior que a vida. Temos Al Pacino
que mesmo tendo feito Michael Corleone na trilogia de O Poderoso Chefão, ter feito Perfume de Mulher, onde ele ganhou até o Oscar fazendo o papel daquele oficial cego que dança tango e tem uma postura bem agressiva, mas quando você fala em Al Pacino é difícil não lembrar do Tony Montana de Scarface, principalmente pela famosa frase que ele diz a certa altura do filme, "Say hello to my little friend". E, fechando esses exemplos, e eu quero até que você participe aqui com a gente, traga outros exemplos que eu não consegui lembrar agora. Um outro bom exemplo de uma personagem icônica que marcou bastante a carreira do seu intérprete é o Ferris Bueller, vivido pelo Matthew Broderick, no clássico da década de 80 do John Hughes, Curtindo a Vida Adoidado. Então eu citei aqui alguns exemplos, mas sei que existem muitos outros. Participe, escreva aqui, mande a sua mensagem e diga que personagem você considera maior que a vida. Até o próximo Cinemarden.